Vamos conversar agora com Marcelo Reibscheid, que é neonatologista. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer. E também pediatra, né, com um assunto que é uma delícia, ao mesmo tempo que é fascinante. As mães têm uma série de dúvidas, né, quando a gente chega com o bebezinho em casa. Isso é unanimidade, as mães normalmente dizem assim, enquanto está na maternidade, tá tranquilo, as enfermeiras ajudam, né, fazem praticamente tudo. Chegou em casa, é 100% da responsabilidade da mãe e do pai, então... Tem dúvidas super básicas, né? Quanto mais informação, melhor, né, doutor? Dúvidas básicas é sempre bom informar, né? Apesar de ser básica, a mãe de primeira viagem, principalmente, é muito difícil, é verdade, né? Então é verdade. É bom é muita coisa nova. A gente está entrando num mundo completamente novo, por mais que a gente tenha adquirido informações ao longo da gestação, ainda bem que duram 9 meses, porque assim dá bastante tempo a gente se preparar, mesmo assim, no dia a dia as dúvidas vão surgindo. É importante, sempre fala, é super importante ler livro, ver os sites, ouvir opinião, mas assim, o tete a tete, o manual da coisa muda, né? É verdade, bacana, é bacana, é gostoso. A gente já começa com uma foto aqui que é de cair o queixo, que bebê maravilhoso. Vamos lá então para os mitos e verdades? Vamos. Um banho por dia é suficiente e sempre pela manhã. Então, verdade isso? É verdade. É verdade. O que acontece é que existe muito isso de que o bebê transpira muito, então precisa dar muito banho no bebê. Então assim, Jenny, pele de bebê é uma pele muito sensível, é muito friável. Então se a gente começar a dar muito banho nele, o que acontece? A gente tira o primeiro hidratante natural da pele, que é a gordura. Tá. Então inclusive o banho do bebê, nesse momento se é mãe, você sabe que eles não gostam do banho no começo, nos primeiros 30, 40 dias. É verdade. Então assim, não é por acaso, é porque eles sentem incômodo. Então tem que ser um banho rápido, um banho morno, tá? Então a gente fala com uma água variando de 37 graus e meio, mas para você em casa que não tem termômetro, coloca o antebraço, é uma água morna, e com pouco sabonete. Tá? Se precisar na época de calor, que às vezes realmente está muito quente, o bebê regurgita em épocas de calor, dá um segundo banho, dá um banho, mas é um banho que a gente fala não higiênico, um banho só com água, uma água morninha, rapidinho, só para ele se sentir mais agradável, mas é um banho por dia. Hoje existem outras alternativas, de repente à tarde, se quiser colocar na imersão, sim, naqueles baby tubs, né, que eles chamam hoje. Tub, que é o ofurô, que também é legal, mas assim, lembrar, né, que se for usar, é aquele balde, parece aquele balde, a gente tá falando aquele balde, é bacana, mas também não deixar muito tempo, a água de novo tem que ser morna, uma água não sendo muito quente, para cuidar, a gente tem que cuidar dessa primeira barreira da pele, que é a hidratação natural, que é a gordura. É sabonete uma vez só por dia no máximo. Uma vez por dia no máximo. Mesmo nas fases mais avançadas, nós mesmos não podemos abusar. Sim, você sabe que na verdade, se a gente for falar de pele aqui, entra uma briga, né? Porque se você for falar com o dermatologista, ele fala que a gente, ou o bebê, o adulto, não precisa do sabonete. O sabonete é para dar o odor, mas assim, se você fizer uma boa higiene com água, já está bem feito, você vai tirar a gordura. Tanto é que a gente faz, a gente usa sabonete, na sequência passa hidratante na pele. Então a gente tira a gordura e substitui a gordura, é isso. É verdade. Vamos lá para mais um mito e verdade? A água do banho deve ser filtrada e fervida até ele completar 1 ano. É bobagem, né? Ai, gente, que trabalheiro. Já imaginou ter que ferver a água do banho todo dia? Não, e assim, ainda tem gente que faz muito isso. É engraçado porque a gente vê muito no consultório isso, né? Então a mãe fala, minha mãe pede, a avó, no caso, pede para ferver, e a criança está no chão, lambendo o chão. Então fala, entendeu? Pra quê, né? Então assim, óbvio que a água do banho você tem que saber a procedência. Então, eu não sei como tá minha caixa d'água, eu não sei se ela tá limpa, eu não sei se tem... É óbvio que você vai ter que tomar um cuidado maior. Então tem que tomar cuidado para fazer a higiene dessa caixa d'água. Mas o banho tem que ser com uma água da torneira, água comum. Não precisa, eu sempre falo, a única pessoa que tomava banho com água filtrada e Perrier era o Michael Jackson. Os bebês não precisam. Ele falava, isso aí não precisa, é uma água normal. Ainda assim, pra quê, né? Fica a pergunta. Pra quê? Era ele, né? Ele podia, né? Excêntrico total. Ele podia. Vamos lá para mais um mito e verdade? Nos meninos, a higiene é mais simples. Então, isso é um mito, tá? Existe esse mito, porque o pipi é um órgão sexual externo, da menina tem um grande lábio, tem todo o introito vaginal. Então, assim, isso vocês têm que tomar cuidado, porque a mãe, achando que é mais fácil, faz uma higiene muito rápida, muito simples. Superficial, às vezes. E dependendo da idade do bebê, existe a fimose, o prepúcio. Nessa fimose, ela tem que ser aberta. Existe uma gordura, que é o esmegma, que tem que ser retirada dessa fimose. Então, assim, é uma higiene que, para quem tem mão, é mais fácil. É super comum você perguntar para a mãe de menina, qual é a higiene mais simples, da menina ou do menino? Da menina. E o pai do menino vai falar que é do menino. Então, na verdade, é mais simples porque você está acostumado. Porque a gente já tem familiaridade. As duas higienes são simples. O importante é que as duas higienes precisam ser bem feitas. Tanto da menina, que tem o órgão sexual interno, quanto do menino, que tem o pênis, mas que realmente, por ser externo, tende a ser mais fácil, mas não por isso tem que ser feito de uma forma piorada. Tem que ser tão bom quanto... Menos aciado. Sim. Existe uma diferença só com relação a como você deve fazer. No caso das meninas, sempre de cima para baixo, para evitar de levar sujeira, né? Sempre até na região da vagina para a região do ânus. Porque se você faz ao contrário, você corre o risco de levar
fezes ou até algum resíduo para dentro da vagina e pode causar um caso de infecção urinária. O menino não tem esse problema, tá? Por quê? Porque é externo. E a higiene do menino aí sim é mais simples. Eu me lembro quando eu fiz essa pergunta pro pediatra do Theo, que eu tive menina primeiro, né? Depois veio o menino, eu falei, e aí, a gente tem que ter essa sequência de cima para baixo? Ele, não, menino é tranquilo, você pode vir de baixo para cima, de cima para baixo, não tem problema nenhum. Por causa desse nosso comentário, dessa higiene, vamos falar dessa higiene do cocô, a higiene do ânus ser mais tranquila, fica também na cabeça das mães que a higiene do pipi mesmo é tão simples quanto. Ela é simples, volto a falar, é simples, mas tem que ser bem feito. Tá certo. Próxima pergunta, vamos lá. Após o banho, um pouco de talco no pescoço e na região genital previne assaduras e brotoejas. Daqui a pouquinho, pode ser? Pode. Essa é uma boa pergunta também. Até daqui a pouco, doutor. Muitas são as dúvidas, as respostas estão aqui, portanto fique com a gente. Agora, vou repetir a pergunta que a gente deixou no ar antes de eu sair. Após o banho, um pouco de talco no pescoço e na região genital previne assaduras e brotoejas. E aí, deve-se usar talco ou não? Essa é uma prática muito comum, né? Na minha geração, sou da década de 70, era muito comum. E hoje a gente vem na televisão falar que isso é mito. Né? Por quê? O que acontece com o talco, higiene especial, tá? Existem crianças que têm sensibilidade na pele e a gente sabe que quanto mais cheiro você coloca, mais essência você coloca nessa pele, mais você pode levar esse tipo de alergia, que é essas dermatites. Então é que a gente fala que nos bebês não se usa absolutamente nada por causa dessa facilidade que existe desse tipo de alergia. E o que é mais estudado hoje, esse talco na região do pescoço, a criança pode aspirar. Ela pode ter alergia a esse talco, ela pode ter quadros asmáticos, quadros de broncoespasmo. Então, talco não se usa em criança. Porque é um pozinho muito fininho, né? Muito fácil da criança inalar. Existe ainda uma prática que a gente faz muito no consultório, que é aquela criança que fica com muita brotoeja, então ela fica realmente no calor, fica incomodada, parece aquele adulto que acaba de fazer a barba. A gente usa o amido de milho, o amido de milho, aquele da caixa amarela. Mais úmido, né? Não seco. Pode ser seco. Pode ser seco em pequena quantidade, mas assim, você coloca 20, 30 minutos e depois você já tira com um pano. O que não pode realmente é colocar em grande quantidade. E qual que é a diferença do amido de milho e o talco? O amido de milho não tem cheiro, ele não tem nada de essência, então não vai causar esse quadro de dermatite. Mas mesmo assim tem que ficar atento para não ter aspiração. Muita gente também usa o amido na troca de fralda, né? Sim, sim. Tem gente que faz banho com amido de milho também. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de diminuir um pouquinho essa parte alérgica da pele. E funciona. Tá certo. Funciona. Vamos lá para mais um? Lenços umedecidos devem ser reservados apenas para as trocas na rua, verdade? Verdade absoluta, verdade absoluta. Eu sei que é muito mais prático, todo mundo gosta do lenço umedecido, apesar que eu volto a falar, tenho 2 filhos e na minha casa eu sempre usei algodão com água morna e quando eu tinha aqui no shopping alguma coisa, na rua eu usava, para mim era muito ruim fazer higiene com lenço umedecido. Quem acostuma com a água morna e o algodão, vê que é muito mais fácil fazer essa higiene. Mas tem gente que ainda prefere, apesar deles falarem que não tem conservante, não tem álcool, existe uma química nesses lencinhos umedecidos, então não é proibido o seu uso, mas tem que ser limitado para quando não tiver fora de casa. Em casa, sempre algodãozinho com água morna. Tá, porque isso pode trazer uma alergia, alguma coisa crônica para a pele da criança? Ele tem, de novo, né, ele tem aquele cheiro, ele tem aquela essência, ele tem aquela química, então tudo que é artificial, que vai entrar em contato com a pele do bebê, ou da criança maior também, pode levar aquele quadro de alergia. Então, se existe uma coisa natural, que é algodão com água morna, por que a gente vai usar uma química que é o lencinho umedecido? É verdade, tá certo. Vamos lá para mais uma? Pomada à base de óxido de zinco, pomadas, né? Devem ser aplicadas em cada troca de fralda. Mentira. Isso é um mito, então, né? Tá. Na verdade, existe essa necessidade de colocar alguma coisa na fralda. É bacana colocar uma pomada, mas quando você vai usar uma pomada, o que você quer? Você quer fazer uma barreira nesse bumbum para não ter alguma assadura, não ter alguma alergia. Voltamos a falar, o óxido de zinco não é uma coisa natural. Então existem N pomadas no mercado onde você vai fazer só uma barreira física, então você não faz a barreira química, você está usando uma pomadinha. Existe muita gente que não gosta de usar a pomada não é obrigatória, mas se for o caso de usar a pomada, que muito pediatra gosta, a gente pede para usar as pomadas livres, só que realmente seria uma passa d'água sem o óxido de zinco. O óxido de zinco fica guardado para quando tiver alguma assadura, porque ele vai participar do processo cicatricial. Tá certo. Doutor Marcelo, tem mais perguntas para você, tá bom? Ok. Dou um recadinho e volto já. Até já, gente. Vamos continuar conversando sobre os bebês. É tão bom falar sobre eles, né, gente? Adoro. Ai, que delícia. Mas sou suspeito, né? Adoro. É verdade. E eu também, viu? Porque, olha, vai juntar aqui, a gente fica a tarde inteira só trocando figurinha. Delícia. Vamos continuar, então, aqui com os mitos e verdades? Olha lá. Logo após o nascimento, as unhas devem ser cortadas. Essa parte dá um medo. E aí? Verdade. Não é? Verdade, né? Verdade. Porque existe um mito ainda, muito profissional de saúde fala que não pode ser cortada a unha logo ao nascimento, porque ela é muito fina, porque ela está grudada. Então assim, não é incomum, Regiane, recém-nascido, eles nascem já arranhados. Por quê? Porque a unha é um órgão que cresce dentro do útero.
E a coisa quando começa a crescer rápido, sim, começa a crescer cedo, né? Sim, cresce cedo momentos. E assim, não é que tem que cortar a unha logo após o nascimento. O corte de unha acontece a cada 2, 3 dias de vida. E aí a mãe pode escolher entre ou cortar a unha, tá, com uma tesourinha, ou às vezes lixar. A gente tem muito medo na orientação de usar o trim, porque existe trims infantis para essa faixa etária. Mas qual que é o problema do trim? Na hora que você aperta, você não tem aquele meio termo, ou você aperta ou não aperta. Então, apertou, fez a coisa. Então, no consultório eu oriento para fazer o lixamento mesmo, usar uma lixinha simples ou usar com cuidado uma tesourinha, mas tem que ser feito, porque tem muita gente que usa luva, e os bebês aprendem a tirar, eles ficam super irritados, incomodados. A gente tá falando mais da unha da mão, né? A unha da mão cresce muito rápido. A unha do pé, a cada 2, 3 meses, vocês vão ver que vocês vão ter que cortar, mas a da mão tem que cortar. É muito rápido mesmo, né? E aí cada mãe vai encontrar a forma mais fácil de fazer isso. Tem mãe que o bebê é mais tranquilo, consegue fazer enquanto ele tá acordado, mas muitas mães fazem isso no momento em que ele está dormindo, né? Eu digo, acaba 99% das mães quando ele tá dormindo. Acaba sendo mais fácil, né? Vamos lá então? Mais uma pergunta? Beijinhos no rosto do bebê são proibidos, podem transmitir sapinho. Gente, tem coisa mais gostosa do que você vai ter o filho e beijar. Não então, tem. Óbvio que isso é mito, né? Que bom. Isso é mito. O que a gente pede, na verdade, é para tomar cuidado com os bebês. Então, por exemplo, o pai que não faz a barba, então ele tem que tomar cuidado para não ficar friccionando o rosto nele. Se tem alguém doente, se tem alguém com sapinho, óbvio que se beijar o bebê, você tem chance de passar qualquer doença, inclusive o sapinho. Então não é só o sapinho, é resfriado, é gripado. Ou seja, pessoa, adulto doente, não vai ficar beijando o bebê, na verdade não deve nem ter contato com o bebê. Mas beije os bebês, é a coisa mais gostosa do mundo. Essa época passa, dá uma saudade e não volta. Beije os filhos de vocês e abracem. Esse é um excelente conselho, com toda certeza. Você sabe que eu me lembro muito bem desse capítulo, né? Que eu sempre fiz lista, eu acho isso uma coisa importante até quando a gente vai no pediatra, principalmente nos primeiros meses. Mas hoje com o smartphone tá fácil, né? Facílimo. E a mãe já pega e já bloco de notas, várias listas ali e ia tirando as minhas perguntas. E uma delas foi justamente essa, porque eu tinha ouvido falar. É a grande maioria. Não fique beijando, tá vendo essas pintinhas aqui, ó, isso aqui é excesso de beijo. E isso é uma beijoqueira em potencial. Não, e de novo, falando da pele, né? A pele do bebê, ela tem uma transição muito grande quando sai do útero, porque ela tá no meio líquido escuro, ela vai pro meio seco e claro. Então a pele, em especial do rosto, por ter muita facilidade e contato direto com a claridade, ela vai machucar por si só. E aí começa a machucar, e aí a mãe fala, tá vendo? É tua barba. E aí eu falo pro pai, quando ela fala que é tua barba, fala que a maquiagem também pode machucar. Então não é. Ou perfume absurdo, verdade. Muitas vezes usa perto do rosto. Tudo em excesso pro bebê vai causar algum problema, mas abraça e beija. Volta e fala, abraça e beija. E eu me lembro da conclusão da história, eu fiz essa pergunta pro pediatra, ele me disse assim, os bebês nasceram para serem beijados. Eu falei, que delícia ouvir isso, obrigada por liberar. É isso aí. Vamos lá para a próxima pergunta. Conversar, tomar líquidos ou comer durante a amamentação atrapalha, sim ou não? Então, aqui a gente vai entrar numa coisa um pouco complicada, mas atrapalha, tá? A orientação da gente, ou seja, é verdade, a orientação da gente quando vocês vão dar de mamar, a gente fala, ó, enquanto vocês estão dando de mamar, toma um copo d'água, é importante para a produção do leite. E aí, a criança, é isso que vai fazer o vínculo. Então assim, primeiro, a mãe tá dando de mamar, em vez de fazer esse movimento deles, ela tá com o smartphone mandando foto para Facebook, para Instagram. Então assim, a gente pôs essa pergunta exatamente para isso. É um momento importante, é o momento do binômio mãe e bebê. Ou seja, durante a amamentação, fique com seu filho, namore o seu filho, se concentre no seu filho. Não é para ficar comendo, conversando, bebendo ou mexendo em iPhones ou smartphones. E é tão bom esse olho no olho, né? Faz falta, tá aí né? Uma outra quando coisa vai que embora, a gente faz falta, né? Não vai esquecer. E quando acaba também é um período que infelizmente não tem volta, verdade, né? E é maravilhoso. E fora que tem crianças que realmente nem permitem, nem que a mãe fale nada, nem que faça nada, porque acaba tirando a atenção e param de mamar, acaba interrompendo. Então, mas daí o que acontece? Muitas vezes a mãe, às vezes ela não abre mão do smartphone ou disso e prefere dar mamadeira. Então dá mamadeira, tudo ela pode mexer. Então são as prioridades. Prioridade é a amamentação, prioridade é o bebê. Adorei, viu, doutor Marcelo? Obrigada. Obrigado. Muito esclarecedor, com toda certeza. Muitas mães aproveitaram muito esse bate-papo aqui. Obrigada pela presença mais uma vez. Doutor Marcelo Reibscheid, que é neonatologista, que trava a língua legal, e pediatra, claro. E vou deixar também o site para vocês, www.pediatriaemfoco.com.br. pediatriaemfoco.com.br. Obrigada. Até uma próxima, viu? Obrigado. Até. Tchau, tchau.